A paz do Senhor Jesus Cristo, Jesus Cordeiro, a todos os irmãos ouvintes da palavra do dia. Estarei lendo Lucas 23, verso 33. Diz assim: E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, uma à direita e outra à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Repartindo os seus vestidos, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os principais zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele, e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. Escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. E, clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glórias a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltavam batendo nos peitos. Glória a Deus, agradeço o Senhor Deus pelo sol lindo, maravilhoso, radiante, pela luz do dia. Louvo a Deus também por ter o privilégio de ouvir o canto dos pássaros tão alegres. Graças a Deus pelo ar que respiramos, pelo ar que respiro, né? Graças a Deus por tudo que o Senhor faz, que criou, que formou para Ele mesmo. Por Ele e é dele todas as coisas. Também nesse momento, glórias a Deus, a gente está aqui no feriado, né, pessoal, de Sexta-feira Santa, né, um feriado religioso. E o que me chama a atenção é que esse feriado religioso é só de uma denominação, mas que abrange o país inteiro, né? Independente da religião, não, você está de feriado. Importante que a gente venha meditar, né, nessa paixão. Isso é bom, né, porque traz reflexão aos tementes a Deus. Quem não é temente a Deus vai aproveitar os feriadão aí para poder pecar um pouco mais, para se sujar um pouco mais, né? Pois está escrito que aquele que é limpo, limpa-se mais, que é imundo, né? Sujo, se suja-se mais, né? Glória a Deus, e que a gente vê nessa manhã meditar mesmo, na verdade, na paixão do Senhor Jesus. Paixão significa sofrimento, né? Então foi numa sexta-feira
que o nosso Senhor Jesus Cristo foi entregue, né? Foi crucificado, na verdade, né? Entregue ele foi antes. Ficou preso antes, né? Ali no jardim, quando ele estava lá no jardim orando, foi entregue por Judas. Ali começou a paixão, ali começou o sofrimento do Senhor Jesus. Vieram buscar o Senhor Jesus, gente, com vara, paus, com armas, né? Para levar um homem que fazia milagres e maravilhas, um homem pacífico. Ali começou seu sofrimento, né? Na verdade, ele estava orando e o seu suor se transformou em gotas de sangue, né? Tanto dor, tanta opressão ali no jardim, começando então o seu sofrimento. E daí então foi entregue. Mas na sexta-feira mesmo foi a crucificação, onde as pessoas, os malfeitores, os soldados, batiam nele, batiam na sua cabeça e colocaram uma coroa de espinho nele, furaram a sua fronte, a sua cabeça foi furada pelos espinhos, né? A dor foi grande, né, gente? Um espinho dói muito. Um espinho pequitiquinho no dedo da gente dói tanto, né? Dói muito mesmo. Chega a inflamar. Agora imagina uma coroa de espinho, com vários espinhos na cabeça. Meu Deus, horrível, né? E ainda se não bastasse os espinhos furarem a cabeça, ainda eles pegaram uma cana e batiam na cabeça do Senhor Jesus. Cuspiam nele, né? Zombavam dele, rasgaram os vestidos dele, colocando ele à humilhação, ao vitupério, o sofrimento do Senhor, a paixão do Senhor Jesus. Aqui está dizendo, no verso 36, e o povo estava olhando. Também os principais zombavam dele, os principais. Tá vendo? Então ali estavam os irmãos da igreja, os pastores, né, que eram os sacerdotes, os sumos sacerdotes, todos os irmãos estavam lá, o povo, a multidão estavam lá, né? E aqui está dizendo que zombavam dele, né? Dizendo assim, você salvou tanta gente, você libertou tanta gente, você curou tanta gente, salva você mesmo. Tem poder de curar os outros, mas não tem poder de curar você mesmo. Tem poder de salvar as pessoas e não tem poder de salvar você mesmo. Ou você não é o escolhido de Deus, você não é o filho de Deus. Por que você não desce dessa cruz agora? Mostra o teu poder, né? Os soldados, no verso 36, diz que também os soldados o escarneciam, escarnecendo dele. Chegando-se a ele, apresentaram-lhe vinagre. Quer um golinho de vinho? Quer um golinho de vinho? Ah, você está com sede? Vamos dar um vinho para ele. Pegaram o vinagre dela para ele. Agora você imagina um machucado. Coloca álcool no machucado. Como dói, não é? Como dói, como arde, não é verdade? E nós vemos aí, então, que pode ser, né? Que bateram na boca dele, claro, que bateram, claro. Devia estar machucado tudo por dentro, a boca, os dentes lá, machucaram a língua. Aí colocaram vinagre. Já pensou a dor que o Senhor Jesus passou, né? Ah, então, quer vinho, quer água? Então, bebe aí o vinagre, né? E diziam, salva você mesmo, sai daí, desce dessa cruz, poderoso Jesus, né?
E, e aí, para ficar mais escandaloso, colocaram uma placa por cima da cruz, dizendo um título bem grande assim, ó, Rei, este é o Rei dos Judeus. Só que eles faziam isso, gente, né? Só que eles estavam cumprindo a palavra. Talvez eles estavam ali zombando, nem sabia o que estavam fazendo, né? Foi que o Senhor Jesus mesmo falou, perdoa eles, porque eles não estavam sabendo o que estavam fazendo. Mas, na verdade, o Senhor Jesus estava sendo oferecido como ovelha, que foi para isso que ele veio, né? Quando Abraão falou assim, Deus para si o cordeiro proverá, e ele providenciou esse cordeiro, que foi o Senhor Jesus naquela sexta-feira da paixão. Por isso que os irmãos da igreja crucificaram Jesus, porque quem tinha que sacrificar o cordeiro era os sacerdotes. Era o sumo sacerdote que podia fazer essas coisas. Então, por isso que Jesus foi entregue pelos principais da igreja, para a glória e honra do nome dele. Então, dá a impressão assim que Jesus foi derrotado, dá a impressão assim que Jesus foi humilhado a ponto de ser um perdedor, mas não. Ali estava a maior vitória, né? Ele foi oferecido como holocausto por nossos pecados. Graças a Deus por isso. Graças a Deus, porque o que seria de nós se o Senhor Jesus não fosse oferecido como cordeiro? Meu Deus, nós estaríamos todos perdidos. Nós estávamos, toda a humanidade estava perdida. Toda a humanidade foi expulsa, né, de Deus. E aí então o Senhor Jesus veio para pisar na cabeça da serpente. Mas a situação ali estava passando uma imagem assim que quem estava sendo derrotado era o Senhor, que Satanás estava vencendo ali. E na verdade não. Na verdade o Senhor Jesus na cruz estava cumprindo o que Deus falou para Adão e Eva, que a semente da mulher ia pisar a cabeça da serpente, né? E ali na cruz o Senhor Jesus estava fazendo isso. E o Senhor Jesus não desceu da cruz, graças a Deus, por isso que ele não desceu, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui colocaram, este é o Rei dos Judeus, e na verdade sim, eles faziam isso para zombar e na verdade eles estavam praticando o que era justo. Realmente o Senhor Jesus era o Rei dos Judeus ali. Ali não, né? Sempre será o Rei dos Judeus, né? Assentando-se no trono de Davi. Aí daí um dos malfeitores que estava pendurado, blasfemava dele. Um dos ladrões que foram crucificados ao lado do Senhor Jesus falou assim, ó, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Então, Senhor Jesus, Jesus, né? Nem Senhor, falavam, desce daí, salva você e salva a gente também. Por quê? Porque, na verdade, aquele ladrão queria que Jesus tirasse ele da cruz para ele continuar roubando, fazendo coisa errada, né? Mas sem temor nenhum, sem respeito nenhum, sem conhecer o senhorio do Senhor Jesus. Mas o outro ladrão, né? Respondendo, porém, o outro repreendia aquele amigo dele que estava do lado, dizendo para ele, você não teme a Deus, não? Você está na mesma condenação, você não tem nenhum temor de Deus, né? E nós, na verdade, estamos aqui porque nós merecemos, né? A gente praticou o pecado, por isso que a gente está aqui sendo crucificado. Mas esse aí não, esse aí nenhum mal fez, né? E ele falou para o Senhor Jesus, lembra de mim quando você entrar no teu reino. O Senhor Jesus disse para ele, em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Gente, olha que coisa incrível, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Como assim, se no paraíso
Deus expulsou Adão e Eva de lá, né? Por que o Senhor expulsou Adão e Eva de lá? Por causa do pecado. Agora o ladrão, malfeitor, ia entrar no paraíso? Gente. Então a gente vê a obra redentora. A sexta-feira da paixão, vamos lembrar disso. Vamos lembrar que obra tremenda que Jesus fez. Abriu a porta do paraíso para os pecadores que aceitam a Ele de coração. Reconhece o sacrifício do Senhor Jesus na cruz. E aí então naquele mesmo dia, quando o Senhor Jesus deu brado, os ladrões morreram. Eu sei que um deles foi para o paraíso com Jesus. O Senhor Jesus foi lá no paraíso, abriu a porta do paraíso, sabe por quê? Porque na porta do paraíso tinha 2 anjos, gente, né? Na verdade, agora eu não consigo lembrar porque a gente não sabia que ia falar sobre isso, mas eu sei que tinha um querubim, né, que ficava guardando a porta do paraíso com uma espada inflamada. Olha só, então quer dizer, ninguém poderia entrar lá. E o Senhor Jesus, dando brado na cruz, foi lá para o paraíso e levou o ladrão. Ai, meu Deus, que tremendo, gente. Tá vendo? Olha só, o Senhor Jesus tem poder de perdoar o ladrão. Jesus tem poder de perdoar o prostituto. O Senhor Jesus tem poder de perdoar o alcoólatra, o fumante, o drogado, o derrotado, o humilhado, excluído da sociedade, né? O Senhor Jesus tem poder de levar para o paraíso, né? É só passar pela porta que é Jesus, reconhecer. Ali a gente viu 2 situações. O ladrão arrependido, reconhecendo Jesus como Salvador, e o outro ladrão blasfemando e se condenando a si mesmo por rejeitar o Senhor, né? Então a gente vê ali que o Senhor Jesus fez uma obra gloriosa, né? E olha só, e era quase 6 horas, e houve trevas em toda a terra até as 9 horas, a hora nona. E já era quase hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Eu creio que era 6 horas da manhã, né? Porque depois, até a hora nona, né? Escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. Então, escurecendo-se o sol, então não poderia ser às 3 da tarde ou às 6 da tarde, porque o sol ainda estava lá, né? Então a gente viu aqui que era quase a hora sexta, 6 horas, para mim é 6 horas da manhã, até a hora nona, até as 9 horas da manhã. Aí o sol se escureceu, rasgou-se ao meio tempo, o véu do templo, né? Então nós vemos que quando o Senhor Jesus Cristo estava lá, né, na cruz, então escureceu o sol, ficou todo trevas, né? E o véu do templo rasgou, porque ali os sacerdotes não iam precisar mais ficar entrando lá dentro para orar, né, o sumo sacerdote, porque agora eu e você temos toda a liberdade de entrar no santuário, por conta da morte de Jesus e vitória da ressurreição. E, chamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isto, expirou. Então, quando o Senhor Jesus entregou o espírito na mão de Deus, ele morreu, né? E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glórias a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Precisam ver sinais, né, gente? Voltaram batendo nos peitos, né?
Ai, viram um espetáculo. Ai, o povo gosta disso. O povo gosta de espetáculo. O povo gosta disso quando tem uma notícia que tem uma morte, que tem alguma coisa, as pessoas correm lá para ver, né? Um espetáculo, né? Pessoal. E o centurião também falou assim, esse homem era justo. Mas até então, gente, eles estavam escarnecendo de Jesus, mandando Jesus descer da cruz, né? Aí, quando eles viram os sinais, eles viram que o véu do templo foi rasgado. Daí, quando eles viram que o sol escureceu, aí começaram a dizer, ele era justo, ele era um filho de Deus mesmo. Por quê? Porque tem pessoas que querem seguir a Jesus por vista, querem receber milagres, querem ver os sinais acontecer. E eu não entendo, porque olha quantos sinais, né? E o Senhor Jesus falou, essa geração má e perversa fica pedindo sinal. Mas eu não vou dar sinal nenhum, não, a não ser o sinal do profeta Jonas, da qual ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Então o Senhor Jesus também estava falando que o sinal dele era esse, que ele ia ficar 3 dias e 3 noites ali na sepultura. Mas depois ele ia ressuscitar. Gente, isso aí já é o suficiente para a gente. A gente não tem que seguir a Jesus por causa que ele deu uma casa para a gente, deu um carro para a gente, deu umas coisas boas para a gente. Porque ele curou. Porque ele me curou da cegueira, porque ele me curou disso, daquilo. Gente, não importa, não interessa. O ladrão estava lá sendo esmagado, mas ele crê em Jesus. Você está entendendo? Então, irmãos, não importa o exterior, importante é o interior, que esteja renovado cada dia. Mas a minha perna que está sendo consumida, meu braço que tem trombose. Jesus não curou. Então, não vou seguir a ele, não. Gente, o maior sinal é o Senhor Jesus ter morrido. É o Senhor Jesus ter sido oferecido como ovelha, como cordeiro. É o Senhor Jesus ter ressuscitado. E as promessas deles está de pé, a promessa dele. Do arrebatamento. A promessa do Senhor Jesus, gente, é infalível, né? Ele poderia já ter acabado com tudo, já ter resolvido tudinho. Mas tem muitas pessoas que precisam conhecer o senhorio de Jesus. Tem pessoa que nem nasceu ainda e precisa reconhecer o senhorio de Jesus. Deus faz obras gloriosíssimas, né? Então é essa, gente, a paixão de Cristo é o sofrimento que ele teve. Mas nós não vamos ficar focados somente na paixão, mas na vitória da ressurreição. O maior poder foi dado ao Senhor Jesus Cristo por conta disso. Quando ele ressuscitou, foi recebido nas alturas, foi recebido no céu, não de imediato, né? Pois ele voltou, ficou aqui 40 dias, ensinando os discípulos, aparecendo para um, para outro, fazendo eles acreditar nas Escrituras, porque não tinha ninguém para explicar isso para eles. E o Senhor Jesus começou a mostrar, tá vendo? Tá escrito aqui, ó, que eu ia ressuscitar o terceiro dia. Tá. Você tá entendendo? Começou a citar os Salmos, onde estava escrito que Davi, né, profetizou que o Senhor Jesus ia ser crucificado, Isaías e os demais profetas. E eles começaram a lembrar disso. Mas para que ficasse mais fácil, o Senhor Jesus disse, fiquem em Jerusalém, porque eu vou mandar o meu Espírito para vocês, e aí ele vai ensinar vocês certinho. Certo? Ele vai ensinar vocês, ele vai ficar o tempo todo com vocês. Tá bom? Para poder guiar vocês, revelando o poder das Escrituras, aí vai ser mais fácil para vocês fazer a obra. Tá bom? Eu vou para meu Pai,
Mas vocês ficam aí fazendo a obra. Vai ensinando, fazendo discípulos, vai batizando os outros, tá bom? Mas depois eu vou voltar. Eu vou voltar para levar o meu povo. Vai fazendo discípulo aí, porque depois eu vou vir buscar vocês todos, toda a igreja, todo esse povo que me conhecerá. Glória a Deus. E aí estamos aguardando essa promessa maravilhosa, que vai se dar a qualquer hora, a qualquer momento, o arrebatamento da igreja, né? Glória a Deus. E assim é essa palavra de hoje, né, gente? Se realmente ele demorar mais um tempo, se ele demorar aí mais 1000 anos para formar 3 dias, porque 1000 anos para ele é como um dia, né? Nós estamos em 2025, pode ser que demore mais 1000 anos para completar os 3 dias. E uma coisa eu sei, que nosso corpo não vai aguentar ficar até lá, não. A duração da nossa vida é de 75 anos a 80, que passar disso é de canseiro e enfado. Mas na verdade é 75. Então quer dizer que a gente não vai suportar muito, não, nem 100 anos. Então a gente tem que estar sempre preparados para encontrar com o nosso Senhor, para ser arrebatado com o nosso Senhor. E estar sempre com o Senhor, né? Glórias a Deus. Deus abençoe a todos. Fique na paz de Jesus Cristo, justo Cordeiro, o nosso Jesus vencedor, o nosso Jesus que abriu a porta do paraíso para a gente poder ir lá, viver eternamente na nossa casa, que Deus preparou para a gente desde a fundação do mundo. Amém? Não vão perder isso não, né, pessoal? Deus abençoe a todos. Um abraço.